celebrar a Páscoa, os pães asmos, junto com os seus discípulos. E ele falou para alguns deles: olha, vocês vão a um lugar na cidade e vão ver um homem caminhando com um cântaro de água. Seguir até ele e falar assim: olha, o mestre deseja celebrar a Páscoa no cenáculo. Aonde está? E foram os discípulos e foi tudo preparado para celebrar a Páscoa, os pães asmos. A última Páscoa de Cristo sobre a face da terra, e também onde ele instituiu a ceia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E durante a ceia, Jesus deu algumas ordens aos discípulos, está registrado lá em João. Deu alguns conselhos para os discípulos, orou por Israel, orou pelos discípulos, orou pela igreja futura que somos nós. Louvado seja o nome de Jesus. E enquanto estava ceando, Jesus, olhando para os discípulos, ele disse assim: um de vós há de me trair. Louvado seja o nome de Jesus. E todos os discípulos ficaram perturbados. E Judas Iscariote disse assim: porventura sou eu, Senhor? E Jesus disse assim: é aquele que mete a mão no prato comigo, cumprindo os salmos. Louvado seja o nome de Jesus. E quando estavam ali participando daquela Páscoa, daquela ceia, diz a Bíblia que o diabo entrou em Judas e ele saiu para trair Jesus. E ficou ali apenas 11 discípulos. Acabou-se a ceia. Jesus pegou os 11. Louvado seja o nome de Jesus. E foi para um lugar chamado Getsemane. E chegando naquele lugar, louvado seja o nome de Jesus, deixou 8 discípulos em um lugar. Foi 11 com ele, deixou 8 em um lugar. E pegou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, considerados as colunas da igreja naquele tempo. E foi um pouquinho mais além com os 3. Deixou os 3 ali e foi um pouquinho mais adiante. Louvado seja o nome de Jesus. E ele começou-se a angustiar-se muito, a entristecer. E a impressão que eu tenho é que Jesus, ele começou a fazer uma oração e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E orou constantemente. E diz a Bíblia que aconteceu um negócio com Jesus. Segundo a ciência da medicina, algo chamado hematicrose. O que é isso? É quando a pessoa começa a suar sangue. O porquê que a pessoa tem uma hematicrose, a suar sangue? É por causa de uma angústia tremenda que aconteceu na vida de Jesus naquele dia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou correr. Aí aconteceu aquele negócio com Jesus. Irmão, mas como é que o Senhor diz isso? O apóstolo Paulo, quando ele ganha Lucas para Jesus, os irmãos de Colosso chama Lucas de médico amado. E Lucas, quando vem para Jerusalém para escrever para o Teófilo, ele registra no capítulo 22, somente Lucas escreve isso, que Jesus suou grandes gotas
de sangue. Ele, como médico, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Louvado seja o nome de Jesus. Ele aí escreve que um anjo veio confortar Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu leio a palavra de Deus. O Getsemane era um lugar onde chamava-se prensa de azeitona, onde era espremida a azeitona para tirar o quê? Para espremer, para se tirar o azeite. Era onde se tirava o azeite de oliva. Louvado seja o nome de Jesus. Aí alguém um dia me perguntou, me fez uma pergunta. Eu passei para os meus filhos a mesma pergunta. Eu não sei se eles lembram. Se tinha um Calvário logo à frente, o porquê do Getsemane. Eu quero dizer esta noite, cada um de nós tem um Getsemane para passar. Cada um de nós tem um Getsemane para passar. Bom, Wendel, o senhor está brusco demais. Eu quero dizer para os irmãos, se Jesus passou por lá, o Mestre, o Salvador, quem somos nós para não passar também? Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém é melhor do que Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu quero explicar nesta noite. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, verso de número 40, veja bem, está escrito assim, que o fruto da oliveira não podia cair no chão. Aquela fruta que caía no chão, ela não prestava para o óleo, tinha que ser colhida no pé. Todo fruto que era colhido no pé prestava, dava um óleo de primeira quando era prensado no Getsemane, no prensa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, porque tem prensa que ela é pública. O que é prensa, irmão? É prova. Tem prova que ela é pública e tem prova que ela é privada de Deus, é dentro do quarto, dentro de casa. Tem prova que ninguém vê. A prensa que o crente está sendo prensado. Tem crente que é prensado e ninguém vê. É só ele e o Espírito de Deus, só ele. E tem prova que é pública. Como é que sua prova é esse momento? O próprio Cristo. Ele estava sendo prensado ali por minha causa e por tua causa. Mas ele estava sozinho? Sim, ele estava sozinho. Louvado seja o nome de Jesus. E ele não recuou de maneira nenhuma. É porque ele via lá na frente uma igreja no alto da colina. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Irmão, mas a prova pública. Qual que era a prova pública? O Calvário, o Gólgota, que passou por lá, era pública. Mas, irmão, por que é pública? Ele estava lá pendurado, pastor. As pessoas olhavam e não podiam fazer nada. Tem prova da nossa vida que era pública. A prensa é tão grande que era pública. Todo mundo vê. O pastor vê, o ministério vê. A prova tão terrível. Só que os irmãos, eu quero contar aqui um pouquinho. Houve um tempo na minha vida na igreja, todo culto alguém me chamava na frente para orar por mim. Todo culto. E a irmã Esther, nós estávamos numa prova tão tremenda. Os meus sapatos, os dois sapatos estavam furados embaixo. Mas eu não faltava para culto, não. Né, irmã Esther? Era com as crianças e meu sapato furado. Eu tinha que dobrar o joelho. Prova pública, todo mundo viu o sapato moendo.
o sapato do irmão está furado, mas ninguém podia me ajudar. O porquê que ninguém podia ajudar? É porque o próprio Deus tocou no coração dos irmãos que aquela prova era pública. Ninguém poderia ajudar. Tinha muito amigo? Tinha. Muitos irmãos que um dia tinha. Mas Deus falou: não, enquanto ele não passar pela prova, não ajude. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu passei pela prova, chegou um irmão para mim e falou assim: Moênio, esse sapato serve para o senhor? Serve. Eita, um solado alemão, coisa de rico. Vocês lembram? Vocês não lembram, né? Um solado alemão. Nos cultos de reunião de obreiros, eles não olharam para mim assim e falaram: está abençoado, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. O porquê que Jesus passou pelo Getsemane, nós também temos que passar enquanto estivermos aqui. É porque no lugar da prensa, o Abacuque ele vai escrever assim: olha, ainda que a oliveira minha. Ei, tem azeitona que não dava óleo, ela mentia. Colocava-se um monte de azeitona na prensa, ia prensar, não dava azeitona. Aí o profeta Abacuque vai escrever: ainda que a oliveira minha, essa aqui não tem óleo. Ei, Jesus está na prensa e o inferno todo deslocado. Eu creio que pensando assim: essa oliveira aí é mentirosa, isso aí não vai dar óleo não. Esse aí diz que é o Cristo, diz que é ungido. O ungido tem que sair óleo, segundo a tradução. Esse tem que sair óleo desse ungido aí. Ei, coitado do inferno, se esbarrou com o Cristo que saiu óleo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nos dias atuais, eu quero trazer para os dias atuais. Quando o crente é prensado, algo tem que sair dele, que se chama o azeite. Mas, irmão Wendel, por que tem que tirar o azeite do irmão Wendel, do pastor? Por que tem que tirar o azeite do pastor? É porque o azeite está na frente, o azeite que está na vida do pastor, o azeite que está na sua vida, vai atingir alguém. Louvado seja o nome de Jesus. O azeite que é tirado de você vai atingir alguém. Está na frente. É assim que Deus trabalha. Talvez você está na prova e você não está nem sabendo. Se você está na prova sabendo, você sabe nesta noite. O azeite que está tirando de você nesta noite não é em vão. É porque alguém está precisando do azeite que está saindo de você. Louvado seja o nome de Jesus. É uma prova terrível com ele. Não tem problema. O azeite que está tirando de você é para sarar alguém. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém está precisando do azeite que está na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus foi tão engraçado, derramou-se grande suor, gotas de sangue. E ele chegou nos discípulos longe, não puderam fazer nada por ele. Reuniu-se todos os discípulos novamente. Judas, que estava no caminho do dinheiro, por causa da traição, chegou logo de manhã no alvorada do dia, junto com os sacerdotes, seus algozes. E ali no alvorada do dia, no amanhecer do dia, Cristo começou a ser julgado por minha causa, por sua causa. E às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda assim, mesmo crucificado, ainda salvou um, o outro não quis. E o Cristo na cruz, José de Arimateia,
um grande amigo dele, chegou para os políticos da cidade, os religiosos, sacerdotes, me dá o corpo dele. Mas por que você não quer o corpo dele? Eu quero o corpo dele. Eu comprei um linho finíssimo, caríssimo, para envolver o corpo dele. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia que não poderia amanhecer aquele corpo por causa do sábado, desceram Jesus. José de Arimateia envolveu o Cristo naquele linho finíssimo e levaram para o sepulcro. Louvado seja o nome de Jesus. E no domingo, lá vai as irmãs. As irmãs foram lá no domingo cedo. Maria Madalena, a outra Maria, e quando chegaram no sepulcro, o sepulcro estava aberto ali, a pedra que tampava o sepulcro. Ei, eu quero contar um negócio para os irmãos. E não sou contra, não, mas eu quero contar um negócio. Tem pessoas que gastam horas e horas de avião até Jerusalém. Eu acho belíssimo isso. Mas lá no sepulcro que os turistas vão, não tem ninguém. Isso é maravilhoso. É a prova que ele ressuscitou e está vivo no meio de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você pode pensar assim, não, cadê a prensa? Se você está sendo prensado por Deus, saiba que Jesus, ele sempre se adianta na sua frente para te acudir. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Sempre se adianta. Eu quero terminar aqui, pastor, não celebrar a ceia. Jesus sempre se adianta. Eu estava em um lugar, há muitos anos atrás, em Udaíba. E lá tinha um culto de noite, na casa do irmão. E eu falei, eu vou no culto. Não tinha lanterna, não tinha nada, eu fui no escuro mesmo do culto. E eu cheguei lá e o culto foi cancelado, eu voltei para trás. Aí, o Senhor Jesus atemorizou uma irmã na cidade. Não deixou a irmã ficar aqui de jeito nenhum. Ora pelo meu servo agora. E a irmã orou por mim lá. E aí chegou para a irmã Estezinha e falou assim, irmã Estezinha, onde é que o seu marido está? Ah, o meu marido está lá no garimpo. O Senhor Jesus está me atemorizando aqui por causa dele. Eu pedi um anjo para ir adiante dele lá, ligeiro, rápido, correndo para atender ele. Irmãos, Jesus sempre se adianta. Não se preocupe. Jesus sempre, ele se adianta para atender a sua prova. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra nessa noite? Glória a Deus. Ensinamentos do Getsemane. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós estivemos lá no Getsemane, no próprio